Olá, mulher, seja muito bem-vinda ao Papo de Loba, onde eu te ensino a treinar a sua mente para enxergar as crenças limitantes que estão minando a tua autoconfiança, para que você possa se sentir muito mais forte para gerenciar a sua vida e efetuar as transformações que você sente que precisa. Meu nome é Juliana Pinheiro, eu sou psicóloga e o tema de hoje é como você lida. O tema de hoje é 3 motivos, 3 crenças limitantes que te boicotam na hora de tomar uma decisão, na hora de dar um passo adiante. Primeiro, eu sempre começo falando como funciona a nossa mente, né? Como nós fomos criados. Isso tudo vai mostrar como a gente pensa a respeito de nós mesmos. Então, nós fomos criados onde? Num ambiente positivo, num ambiente onde as pessoas acreditavam nas nossas habilidades, onde as pessoas davam espaço para a gente florescer, para a gente trazer aquilo que era verdadeiro e genuíno, ou era um ambiente que só me oprimia, que não acreditava nos meus dons, que não acreditava nos meus talentos e me colocava em lugares ou em situações mais rígidas, né? Então tudo isso vai construir a nossa autopercepção, o nosso auto-olhar, o nosso auto-julgamento. Então crianças que são criadas em ambientes bons, né, em que os pais falam que elas estão ali brilhando, que elas estão conseguindo trazer para o mundo, que aquilo que ela traz, que a arte que ela coloca no mundo é belo, é bem-vindo, a gente vai construir adultos muito mais autoconfiantes. Então as crianças que crescem num ambiente seguro, num ambiente de pais autoconfiantes, eles passam isso, né? No sentido da criança também poder colocar a tua habilidade, ser elogiada, aquilo que ela coloca, a sua criatividade, seja ela qual for, é bem recebida pela família, né? Mas normalmente não é isso que acontece. Nós criamos, né? Nós somos criadas em um ambiente normalmente em que os nossos pais também eram pessoas inseguras. Normalmente os nossos pais, por terem sido criados nesses ambientes, eles nos passam a ideia de que a gente tem 1000 defeitos que precisam ser aprimorados, que nós não somos bons o suficiente para nada, então a gente precisa lutar, estudar, se matar para um dia ser alguém na vida, né? Por medo, claro, né? Por uma dinâmica de proteção, uma dinâmica de medo. Então eles incutiram isso em nós, que o que nós tínhamos era pouco, então nós precisávamos lutar para ter mais. Então nós somos uma pessoa cheia de defeitos, e junto com isso a gente precisaria também ter a humildade, né, de não reconhecer aquilo que a gente tem de belo, de bonito, porque a gente pode humilhar a outra pessoa, porque a gente pode rebaixar a outra pessoa, até por medo mesmo de inveja do que as outras pessoas vão olhar, vão pensar. Então é uma dinâmica de se colocar dentro mesmo de um casulo, de se rebaixar. 2 mecanismos mentais. O primeiro, de que eu sou algo inacabado, sou algo ruim, sou cheio de defeitos e preciso lutar para um dia ser alguém importante, ser alguém inteiro, ser alguém bom, e preciso viver nessa eterna lapidação, porque isso vira uma neurose, e aí o adulto repete isso no sentido dele nunca se sentir seguro o suficiente para poder colocar alguma coisa para fora, para poder criar, para poder se sentir pronto, por exemplo, para casar, para mudar de nível, para abrir uma empresa, para exercer a maternidade. A gente sempre fica com medo, achar que nunca está pronto. Muitas vezes isso vem dessa dinâmica mental, da gente, na nossa infância, os pais sempre incutirem isso. Você precisa, né? Você é um ser cheio de defeitos que precisa se lapidar, que precisa melhorar, que precisa se esforçar. Então você nunca é bom o suficiente. Parece que isso nunca chega, esse lugar
lugar de pronto, cheguei, sou segura, né? Parece que isso nunca chega, porque a gente ainda depende de algo, de um fator externo que nos dê essa segurança. Isso, essa outra crença de que nós não podemos admitir aquilo que nós já somos. Nós precisamos ser humildes, a gente não pode aparecer. Então essa coisa da humildade vem muito, né, dessa anulação. Se você precisa ser humilde para não ofender o outro, você está se anulando. Humildade não é isso, não é você querer se sobrepor ao outro, mas você mostrar a sua verdade, nem mais nem menos. Então, humildade, né, que é uma anulação do ser, né, uma anulação revestida de humildade, né, não, eu não posso aparecer, porque senão eu tenho que parecer uma pessoa humilde. Humildade está muito longe disso. Muitas vezes essa dinâmica acaba nos abafando. De aparecer, pelo medo que a gente tem do que os outros vão falar, pelo medo que a gente tem do que as outras pessoas vão pensar. Esses dois mecanismos, o primeiro, que a gente sente que não somos capazes, que nunca vamos ser bons o suficiente para fazer alguma coisa, que nós somos algo defeituoso, cheio de coisas para se lapidar. Então a gente sempre tem essa ideia, e junto com esse outro mecanismo, né, que faz com que a gente não consiga colocar nossos talentos, as nossas habilidades para fora, porque a gente tem que ser humilde, juntando tudo isso, a gente fica morrendo de medo de errar, morrendo de medo de causar alguma coisa que não seja aquilo que é esperado, né? Que é você sempre fazer a coisa certa. Por conta disso, a gente tem muito medo de errar, que é o primeiro mecanismo que boicota a nossa evolução, o nosso progresso, né? Então, às vezes você quer, eu quero sair da casa da minha mãe. Quero sair, eu acho que é o momento, eu não aguento mais morar junto com ela. Mas aí você morre de medo, tá? E se não der certo? E se eu tiver que voltar pra casa da mãe? Meu Deus do céu, como é que eu lido com esse erro, né? Porque vai ser um erro. Então eu errei, né? Aos olhos das outras pessoas, eu errei. Eu quis sair da casa da minha mãe, tive que voltar, então isso é um erro, né? Errei. Como é que eu lido com esse erro? Eu banco esse erro? Né? Então, eu mudei de emprego, eu saí do emprego e fui trabalhar de uma forma autônoma, e aí não deu certo, eu vou precisar arrumar emprego de novo, eu errei? Como é que você lida com essa frustração do errar? Então a gente muitas vezes não toma decisões, não progride, não tenta coisas novas na nossa vida pelo medo do erro, pelo medo de errar e do que as outras pessoas vão falar a respeito desse erro. Porque o erro nunca foi bem-vindo, às vezes, na nossa casa. O erro nunca foi bem-vindo na nossa família. Não era visto que o erro era apenas uma tentativa de acerto. Era mais um passo na sua vida para alcançar um outro lugar. E quando você chegar nesse outro lugar, vai ser mais um passo para alcançar um outro lugar. Só isso, né? Então, mas a gente vive numa dinâmica mental de erro e acerto. De que se você saiu da casa da sua mãe pra morar sozinha e depois você vai ter que voltar, você errou, você foi um fracasso. Porque o script é você sair de casa, prosperar, ganhar dinheiro, casar, ter filhos, viver feliz para sempre. E aí você tem que voltar para casa da sua mãe, é uma tragédia, é um erro. Para as outras pessoas e para você mesma. Porque você não banca o fato de você estar num aprendizado, de você ter tentado, aquilo te deu lições, aquilo te trouxe ensinamentos, e que hoje, mesmo tendo voltado para a casa da mãe, você é outra mulher, você não é aquela. Você é outra. E você precisou de todo esse processo para se fortalecer, para amanhã conseguir sair definitivamente, se essa for a sua vontade. Mas não, a gente se prende ao mecanismo do erro. Eu errei, eu voltei para trás, eu regredi. Muitas vezes as pessoas fazem uma formação e elas não se identificam com aquilo. Lá na frente elas vão perceber que não tem nada a ver. E aí elas ficam martelando nesse processo de erro. Eu errei. Ou então elas até começam
uma outra coisa, até tem coragem de começar. Mas a que preço? A mente fica lá, você errou, você não conseguiu. Por que você não fez bonitinho? Você escolheu a primeira opção e você trilhou neste caminho e fez sucesso neste caminho. Não, porque do meio pra cá eu percebi que aquilo não fazia sentido pra mim. Que se eu tivesse trilhado aquele caminho, eu ia ser infeliz. Mas não, mas você dá mais ouvidos pro erro, né? O medo de errar. E se não der certo? E se as outras pessoas pensarem mal de mim? Pensarem que eu não fui forte, que eu não fui capaz. Muito medo dessa humilhação. Nossa, eu vou ser humilhado se as outras pessoas perceberem que eu fracassei. Gente, só é humilhado quem é orgulhoso. Quem não é orgulhoso não sente humilhação. Não tenho orgulho. Fui lá, tentei, não deu certo. Né? Se eu ainda tenho essa dinâmica do certo e errado, não deu certo, tá tudo bem. Eu aprendi, eu pego ali o que me cabe, introjeto e caminho. Próximo passo. Vamos ver o que a vida tem pra mim. E eu confio em mim. Eu confio na minha capacidade de lidar com as situações. Eu não me frustro. Eu não tenho medo da vida. Eu não tenho medo de tomar decisões. Porque eu sei que se lá na frente der alguma coisa errada, eu tenho eu ali para me ajudar. Eu tenho a mim lá na frente. Para me direcionar, para me encorajar, para me positivar. E aí a gente vai chegando no segundo motivo. Né? O segundo motivo aí que primordial, que a gente precisa olhar, o segundo motivo super importante para que a gente possa sair dessas crenças limitantes. O segundo motivo é depender da opinião das outras pessoas, depender da positivação das outras pessoas. Muitas vezes, para a gente tomar uma decisão na nossa vida, a gente precisa que as outras pessoas concordem, que as outras pessoas acreditem no nosso sonho, que as outras pessoas nos positivem. A gente ainda precisa do outro como nutrição, como abastecimento para que a gente possa continuar caminhando. Né? Então a gente vive numa dependência emocional do outro, do que o outro vai achar, o outro me apoia. Ai, porque fulano não me apoia. Tá, mas e você? Você se apoia? Porque é o que basta. O outro tá vivendo a vida dele. O outro tá tentando ainda se auto-apoiar, que já é difícil. Que é isso que a gente está fazendo aqui, conversando sobre. Né? Então o outro, ele também está ali tentando fazer o melhor que ele pode da vida dele. E aí você chega, né? Toda bonita, toda linda, maravilhosa, com aquilo que você conseguiu, ou com os seus sonhos, com a tua coragem, com a tua vibração, e vem falar pro outro, olha, você me apoia nisso? Será que o outro sempre vai apoiar, ou será que o outro também vai sentir inveja de você? Gente, inveja é uma coisa normal, o outro vai sentir inveja. E às vezes não vai te apoiar, porque ele também tem as questões dele ali, em jogo. Como você também sente inveja das outras pessoas. E muitas vezes a inveja faz a gente, não vou apoiar. Por quê? Porque eu tenho inveja do sucesso, da coragem, da potência. Então, coitado de quem ficar esperando o apoio, a positivação do outro. A gente que tem que fazer isso por nós, a gente que tem que se positivar. Não tem mamãezinha e papaizinho pra ficar, vai lá, filha, você consegue. É isso que a gente quer. No nosso sonho infantil, fantasioso, é isso que a gente quer. Papai e mamãe nos apoiando a construir a nossa vida, os nossos sonhos. Porque às vezes a gente não teve isso na nossa infância, aí a gente fica esperando isso das outras pessoas, das amigas, do parceiro, da parceira. Que as outras pessoas invistam, nos positivem, acreditem em nós. Tá, mas você está acreditando em você? Porque não adianta nada você ter um time, todo mundo ali vibrando por você e você não acreditar, você não dá um passo. Você não dá um passo. Agora, se você acredita, não precisa ninguém acreditar. Você acredita. E você só depende de você para fazer a coisa andar, não é verdade? Você não depende de mais ninguém. Você só depende da sua decisão. Você só depende da sua positivação. Você só depende da sua força. Ou você é uma dependente emocional dos outros?
Então, a gente vai entrando em lugares que vão trazendo também clareza do quanto essa dependência emocional tem nos dificultado em tomar decisões, em seguir a vida adiante, em virar o jogo, em olhar e falar, não, eu não aguento mais esse trabalho, eu não aguento mais esse relacionamento, eu preciso mudar. Eu preciso tomar decisões na minha vida. E muitas vezes o medo que a gente tem vem muito dessa dependência do apoio das outras pessoas. É com você que vai precisar, ninguém vai te dar. Então, o segundo erro é depender, esperar do apoio das outras pessoas. Elas não são mamãe e papai fantasiosos da nossa psique infantil que vão estar ali sempre nos apoiando, achando lindas nossas ideias. Não, vamos introjetar esse pai e essa mãe. Eu acho lindo a minha ideia. Eu acho extraordinário os meus projetos. Eu me acho uma graça, eu me acho fantástica. Eu me acho incrível. Eu sou tão interessante, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu gosto daquilo outro. Eu faço isso, nossa, que legal que eu faço isso. Apreciar. A gente precisa introjetar esse pai e essa mãe que a gente projeta nas outras pessoas e fica esperando o carinho das outras, dos outros, esperando o apoio, esperando a positivação. Então esse é o segundo grande boicotador da gente crescer, da gente tomar decisões, da gente alcançar o sucesso na nossa vida. O terceiro boicotador é a dificuldade que a gente vê em ter que lidar com esse sucesso lá na frente. Então, muitas vezes você vislumbra aquilo, né? Então, eu vislumbro morar sozinha. Eu não quero mais morar com a minha mãe e com o meu pai. Então, eu quero morar sozinha. Tá, mas você morando sozinha, você vai ter que desenvolver habilidades para conseguir esse sucesso. E aí? Você consegue, por exemplo, morar sozinha e dar limites para as pessoas? Ou você tá com medo de morar sozinha, aí o povo, vendo que você tá morando sozinha, vai querer começar a ir na tua casa. Né? Porque o povo é terrível. Vamos começar a fazer festa na tua casa, a tua casa vai ser o point. E você tem coragem, você tem estrutura, você banca dar o limite para as pessoas? Ou você tem medo e se esconde atrás da mãe e do pai, da casa da mãe e do pai, porque não sabe dar limites para as pessoas? Não, então quando eu conseguir ganhar aquele dinheiro, né? Então eu vou trabalhar, vou conseguir ganhar aquele dinheiro, mas tem um medo inconsciente de que a hora que eu tiver dinheiro, o povo vai vir me pedir dinheiro emprestado. Eu sei falar não? Eu sei dar o limite? Eu sou uma boa administradora de dinheiro? Ou eu tenho medo da minha capacidade de administrar? Eu tenho medo de gastar tudo. Eu tenho medo de não investir certo porque eu sou uma pessoa desregrada. Entende? Então, às vezes a gente quer as coisas, mas existem crenças que nos boicotam na realização daquilo. Porque a gente quer, mas ao mesmo tempo a gente tem medo. A gente quer, mas ao mesmo tempo aquilo nos segura. Né? Então, eu quero fazer, quero realizar, mas sinto que não vou, mas sinto que não realizo. Por quê? Porque existem crenças ainda aí que estão te segurando, que estão te defendendo. Apenas. Por quê? Porque você se colocar nesse outro lugar, você vai sair da tua zona de conforto. Você vai se colocar num lugar de vulnerabilidade para crescer. E as nossas defesas querem nos proteger. Então, tira esse lugar de vulnerabilidade. Continua na zona de conforto. Porque a vulnerabilidade dói, eu não sei lidar com ela. Por quê? Porque eu não sei dar limite para as pessoas. Por quê? Porque eu não consigo falar não. Porque eu não consigo direcionar a minha própria vida. Eu preciso sempre da opinião dos outros. Então, a gente tem auto-boicotadores aí que nos impedem de alcançar aquilo que a gente quer, por mais que conscientemente a gente fala, eu quero alcançar, eu quero um casamento legal, eu quero trocar de casa, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ser uma boa mãe, exercer a minha maternidade, mas aí exerce bem a maternidade e se sente culpada porque não está trabalhando, porque não está exercendo, porque não está ganhando dinheiro, e aí está ganhando dinheiro, tá culpada porque não está sendo boa mãe. Né? Então,
Eu quero, mas tem motivos aí que ainda vão me defender, né? Que ainda vão me prender por conta dessa culpa, por conta desses medos, de não conseguir lidar com um nível acima de vida, né? Uma mente um pouco mais expandida te coloca num outro lugar de vida, te coloca em outras situações, em outros ambientes, junto com outro tipo de pessoas. E aí você consegue lidar com o ônus e o bônus, né? Com os desconfortos também desse outro lugar que você tem vontade de estar, seja ele qual for, seja ele morando sozinha, seja ele numa outra profissão, seja ele bancando para as outras pessoas de, ó, eu mudei de ramo, eu mudei de profissão. Assumindo isso, pensem no que pensar, que você errou, que você... Enfim. Então, muitas questões vêm à tona quando a gente começa a olhar para esses medos, para essas crenças que nos boicotam de realmente tomar decisões na nossa vida, crescer e expandir e realizar aquilo que eu sempre falo, realizar a nossa alma. Realizar a alma é isso, né? Realizar aquilo que você quer. E para isso, a gente vai precisar olhar para todas as crenças que estão limitando, que estão te boicotando, que estão te puxando para trás, que estão te prendendo para você não realizar aquilo. Então eu tenho vontade de estudar coisas na minha vida, mas aí eu não tenho pique, eu fico com sono, eu me preparo, eu programo para estudar depois da hora que eu chego em casa, mas eu não consigo. Por quê? Por que você não consegue? É porque você não quer? Não, você quer, mas existem crenças ali que estão te limitando, porque se você conseguir, talvez você tenha que lidar com coisas que você ainda não está preparada para lidar. Mas você só não está preparada porque você não enxerga. Então, o meu convite é enxergar todas essas dinâmicas. Porque daí você enxerga, você olha, nós trabalhamos, a gente se prepara. E aí sim, as nossas defesas entendem, eu não preciso defender. Porque ela é forte, porque ela está preparada. E aí elas abaixam, e aí a coisa acontece. A gente realmente consegue sentar para estudar, a gente realmente consegue investir o nosso tempo, se organizar, ir para academia, cuidar da nossa saúde. Por quê? Porque a nossa psique entendeu que nós já estamos preparadas. Mas para isso a gente precisa abrir essa caixa. A gente precisa colocar na mesa todas as nossas crenças limitantes. Então, por esse motivo, eu trouxe hoje esses 3 motivos, essas 3 crenças, essas 3 dinâmicas que podem estar te boicotando na hora de tomar uma decisão, na hora de dar um passo adiante. Às vezes a vida, ela nos pressiona em tomar decisões, em mudar de nível. Às vezes eu preciso, tá insuportável conviver com alguém, ou tá insuportável essa situação no meu trabalho, eu preciso arrumar outro emprego, ou tá insuportável esse relacionamento, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso me autoconhecer, me fortalecer, ou então realmente terminar essa relação, me fortalecer para terminar, ou me fortalecer para a gente continuar. Então, gente, diante de tudo isso, eu tô aqui para te agradecer por estar comigo e te pedir para se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com as suas amigas, se fez sentido para você. E também te peço para comentar aqui o que você achou, o que você se identificou, para que a gente possa bater esse papo. Vou responder com muito, muito carinho. Um beijo